Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o episódio do podcast Som da Transformação. Histórias que inspiram e ações que mudam vidas. E hoje trouxemos aqui para conversar um pouquinho e contar essa história da Associação Bem-TV. A Associação Bem-TV, ela foi fundada em 8 de fevereiro de 92 por um grupo de pais que não encontraram uma outra alternativa na região para atendimento de seus filhos com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e TEA. E quem está aqui conosco é a psicóloga e neuropsicóloga Janaína dos Santos, minha xará. Tudo bem? Tudo bom, Janaína? Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre você e sobre sua formação. Ah, tá. Bom, eu sou psicóloga, né? Sou neuropsicóloga também, e também sou arteterapeuta. E também terapeuta expressiva, né? A minha formação, a minha especialização é arteterapia e terapias expressivas. Olha que maravilha. E você trabalha hoje na Associação Bem-TV. Isso. Conta um pouquinho sobre o Bem-TV para as pessoas. Bom, hoje na Bem-TV eu sou psicóloga e coordenadora das oficinas, né? Eu sou responsável pelas oficinas que existem na Bem-TV de toda a área social, né? Então, a Bem-TV, na verdade, ela é uma associação, assim como a minha xará disse, a Janaína disse. Que aconteceu? Existia um grupo de pais que tinham filhos com deficiências intelectuais e múltiplas, e eles não encontraram alternativa para colocar os filhos de escola regular. O que eles fizeram? Eles se juntaram e fundaram a Bem-TV. Aí eles começaram a contratar profissionais especializados para dar o atendimento que era necessário. Então, essa é a história de fundação da Bem-TV. Olha que maravilha. Então, a gente já sabe que a fundação da Bem-TV já vem dessa parte familiar mesmo, né? Exatamente. Dos pais entenderem qual é a dificuldade que tinham dos seus filhos estarem numa escola regular. Exatamente. E hoje, qual é a missão principal que a Bem-TV tem? Na verdade, a Bem-TV, assim como toda instituição, né, não governamental, ela tem como missão promover a igualdade das oportunidades, né? Quando a gente fala em igualdade de oportunidade, é para que os indivíduos que estão lá tenham acesso à educação de qualidade e qualidade de vida para a necessidade que eles têm. Então, é mais ou menos isso. E para que eles também recebam atendimento especializado, né? Para eles terem acesso a serviços que não conhecem ou que precisam de orientação, de ajuda. Então, é mais ou menos isso. Isso é ótimo. E hoje, quantas crianças são atendidas atualmente na associação? Hoje são atendidas 110. 110 usuários que a gente, 110 atendidos que existem na instituição. Tem alguma faixa etária que vocês atendem ou não? Não. A partir dos 6 até os 60 anos ou mais, quem precisar do atendimento. Hoje as crianças, para elas passarem pela associação, elas têm que vir sendo encaminhadas por algum órgão? Sim, na verdade, as crianças que estão em idade escolar são encaminhadas pelo Colégio do Estado. Então, o governo do Estado é um dos nossos parceiros, né? E eles fazem o encaminhamento dos alunos que não têm condição de estar naquela escola regular, aí eles são encaminhados para a Bem-TV. Lá a gente faz o atendimento escolar e o atendimento social. O atendimento escolar, que dessas crianças que vêm provindas do Colégio do Estado, eles são de ensino fundamental 1 e ensino infantil, né? Então, é esse atendimento que é feito. E a parte social são feitos encaminhamentos pela Secretaria Social, que é do SASC, né? Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, e através dos CREAS e CRAS. Muito É aí que eles chegam até a Bem-TV. Isso é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de visitar o Bem-TV, né? Já legal. vi, a gente fez uma ação dentro do Instituto, entregando ovos de Páscoa. Então, eu pude acompanhar um pouquinho ali rapidinho. Que eu me lembro. Né, foi muito bom, eles ficaram super felizes. E a gente, como pelo Instituto, a gente fica mais feliz ainda de conseguir promover esse dia para eles, né? E sim, com certeza. No dia que a gente foi, ela até comentou, obrigado por vocês terem nos escolhido, porque a gente não sabia o que a gente ia fazer nesse Natal. E é verdade. Nessa Páscoa, né? E aí eu falei, eu fiquei assim arrepiada nesse dia, porque eu falei assim, olha, naquele dia foi um dia muito difícil pra gente, mas eu saí de lá assim, sabe, calma, lavada, né? Sabe? Porque eu falei, olha, deu certo e a gente conseguiu colocar um sorriso no rosto dessas crianças. Muito bom. Hoje, a Associação Bem-TV, né, quais são as fontes de financiamento que elas têm?
Então, hoje, como eu disse a vocês, a gente tem 2 tipos de convênio. A gente tem o convênio com o governo do estado, né, que nos encaminha as crianças advindas do colégio estaduais, né? Uhum. E a gente tem também uma parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, que daí que nos encaminha os atendidos do CRAS e CREAS, né? Que daí a gente pega uma parcela de invulnerabilidade social. Então, são crianças com deficiência intelectual e múltiplas com vulnerabilidade social. Então, é um público específico e muito, muito necessitado. Eu imagino. Hoje as crianças, quando elas vão na associação, elas ficam o dia? Elas passam o dia ou é somente assim um horário, como se fosse uma escola? 2 períodos, né? É o período da manhã, né, que vai das 7h45 até o meio-dia, e o período da tarde, que é da 1 da tarde até as 5 da tarde. Que legal. Hoje tem, quais os serviços que a BenTV oferece, né, para os seus usuários e familiares? Bom, na verdade, além dos atendimentos que a gente tem, né, complementares, né, multidisciplinares, que é a psicóloga, a terapeuta ocupacional, que também acompanha. A gente tem as oficinas de capoeira, oficina de dança e oficina de recreação. Uhum. A recreação, ela é oferecida também pela Secretaria de Esportes São José dos Campos. Então, são eles que oferecem essa recreação, que são todas atividades físicas e brincadeiras, todas adaptadas para eles. Então, eles vão lá, é uma equipe, né, da prefeitura especializada, vão lá e eles fazem. Olha, isso é muito bom. Né? E a oficina de arte também, que tem o trabalho que eles fazem lá, né? Então, eu vejo que as criançadas, elas gostam muito, né, dessa parte, tanto da parte de artesanato, de arte de dançar, e o esporte é muito importante, né? Uhum. Isso ajuda tanto para o corpo como para a mente das criançadas, Com certeza, eles adoram. Na BenTV, vocês têm um acompanhamento, né, com a psicóloga, no caso é você que oferece esse apoio dentro da associação? Sim, meu trabalho hoje lá é além da coordenadoria das oficinas, né, eu também faço os atendimentos das famílias, mas é assim que funciona. O atendimento que a gente faz lá em psicologia é institucional. Então, a gente atende essas famílias, acolhe a demanda deles, né? Às vezes eles precisam de encaminhamento. Então, por exemplo, uma mãe me fala que o filho está muito agitado, está muito ansioso. A gente entende o problema, entende o que precisa ser feito, verifica que atendimentos ele recebeu e, se necessário, a gente faz os encaminhamentos necessários. É assim que funciona. Isso tanto para os pais, que a gente dá um apoio, dá uma primeira escuta, mas a gente também faz o encaminhamento, que é o que eu faço lá. Hoje os pais não passam, eles só fazem esse acompanhamento com vocês. Isso, eles não passam. Não é clínico, é um atendimento institucional mesmo. Institucional / escolar, porque como tem o público escolar também, a gente também acaba fazendo o trabalho de identificar, às vezes, algumas dificuldades de aprendizagem, identificar as dificuldades, né, motoras e tudo mais, e faz como que eu posso dizer, uma reunião dessas informações, identifica qual é a necessidade e também faz um encaminhamento se necessário. E se preciso, a gente também eu faço também o paralelo com os professores e eles dão um apoio a essas crianças para desenvolver. Então, por exemplo, você pega uma criança que está com dificuldade, vou falar algo mais simples, de segurar na caneta, tá? Então, é um aluno novo que está com dificuldade de segurar na caneta. Então, o nosso trabalho, qual que é? A professora me chama, olha, ele está com a dificuldade, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar adaptar? Então, a gente tenta usar um adaptador, ver como é que ele se adapta e tudo mais. E se for algo realmente mais especializado, você fala, olha, então, acho que ela talvez tenha que procurar ou uma fisioterapeuta, ou um médico ortopedista, e a gente faz os encaminhamentos de acordo com a demanda. Hoje, com a demanda, né, dessas 110 crianças que vocês atendem, vocês já encontraram alguma barreira com os pais? Porque às vezes os pais não aceitam, né? Então, assim, vocês acabam encontrando essa dificuldade, e aí entra essa parte da psicologia também. O tempo todo. Na verdade, eu sempre digo que a dificuldade com os pais, eu acho que é um dos obstáculos mais relevantes, assim. Porque, assim, nós, seres humanos, a gente, eu acho que temos expectativas, né? E a gente tem as nossas idealizações. E eu acho que faz parte, né? Porque eu acho que a gente espera que as coisas estejam dentro da normalidade. Quando a gente vê que isso não acontece, eu acho que existe um choque. Depois daquele choque, vem o luto. Que é de você fugir do que é normal para você entender a sua nova realidade. Então, eu acho que esse tempo
desse processo é o que muitas vezes atrapalha. Porque você tem o tempo entre você entender o que está acontecendo e tomar providências para o que está acontecendo. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é o grande, esse ato é a grande dificuldade, né? Porque, às vezes, naquele momento, se você fizer uma intervenção mais precoce, mais acertada, mais especializada, você consegue não desenvolver certas dificuldades que se desenvolveriam sem apoio. Entendeu? Eu conheço algumas pessoas que elas acabam assim, todo pai e toda mãe, a gente sabe quando algo não está dentro desse, como você falou, do que a gente idealiza, né? Que a gente acha que é o certo. Então, muitos pais, às vezes, eles sabem que não está tudo bem, mas, ao mesmo tempo, eles falam assim, mas o que o pessoal vai achar? Ou então eles têm aquele preconceito de falar assim, o meu filho tem algo para melhorar ou algo para ser resolvido, e isso acaba atrapalhando, às vezes até no desenvolvimento da criança, que como você falou, se for um acompanhamento mais rápido, a criança ela pode se desenvolver melhor, né, e ter uma qualidade de vida melhor, mas vai depender. Eu vejo que existe uma importância muito grande, até mesmo de você entender o que acontece, sabe, né, que os pais entendam o que acontece com os filhos, porque eles têm referências. Eu acho que isso é uma questão. Mas o filho do fulano aprendeu a ler. Sim. E ele também é autista. Então, o meu filho também vai aprender a ler. Mas, às vezes, não. Às vezes, dentro daquilo que ele tem possibilidade de fazer, é lógico que o nosso trabalho é fazer com que tudo se desenvolva, né? Mas, assim, a expectativa e a idealização atrapalha bastante o processo. Porque, às vezes, o seu filho pode não ler algum dia, mas ele faz inúmeras outras coisas que o filho do fulano faz. Exatamente. Então, você dá foco naquilo que você quer e esquece tudo que ele é capaz de fazer. Exatamente. Né? Então, acho que isso é um grande impeditivo, né? Então, a gente faz esse acompanhamento justamente para a gente entender quais são essas dores e o que a gente pode fazer para ajudá-los. Porque existe muito sofrimento. Sim. Né? As mães que chegam na BenTV são mães que já sofreram muito, que já passaram por muitas situações difíceis nas escolas, nas instituições, nos atendimentos que ela recebeu de diversos profissionais, às vezes, que não estão preparados, sabe? De pessoas que, às vezes, tratam com descaso, porque não é um problema delas, é um problema do outro, né? Então, é mais ou menos isso. Isso interfere muito, né? Com certeza. São profissionais capacitados para eles entenderem e eles saberem agir em qualquer situação. Com não certeza. Fazer certas separações, né? Que eles acreditam que é o correto. Exatamente. E isso para os pais... É muito difícil. Olha, é muito difícil. É porque a exclusão, ela acaba refletindo, né? E que mãe que não fica ofendida quando o filho é excluso? Exatamente. Porque que a gente mãe? Quer que mexa com a gente, mas com o nosso filho... Exatamente. Não. É isso mesmo. A associação, ela ajuda na integração social, né? E no desenvolvimento das habilidades do usuário. O que vocês fazem nessa parte? Então, como eu já te falei, todas essas oficinas, elas oferecem diferentes maneiras de você desenvolver as habilidades. Então, se você pega uma capoeira, por exemplo, que a aula é dada lá. Então, por exemplo, você tem o manejo dos instrumentos musicais, que você consegue trabalhar várias coisas, né? Você tem também o convívio com as outras crianças, que eles precisam conviver, eles precisam, porque, por exemplo, quando você pega um aluno autista, muitas vezes eles têm hipersensibilidade auditiva. Então, esse convívio vai fazendo com que ele tenha um pouco mais de condição de estar em outros ambientes, que o pai consiga fazer um passeio com ele, né? Então, isso vai evoluindo aos poucos, né? Então, por exemplo, aí a capoeira, voltando para a capoeira, tem os instrumentos, ela tem também a questão da coordenação motora, que muitas das vezes tem algum comprometimento físico ou até mesmo motor mesmo. Então, todas essas atividades são importantes para equilíbrio, para coordenação, para toda a parte aí de desenvolvimento. E os pais, eles, conforme vocês vão fazendo essa parte com fisioterapeutas, né, em caso de mobilidade para eles, de adaptação, de algumas dificuldades que eles tinham, vocês também passam isso para os pais, para que não somente dentro da associação, mas que em casa, né, no lar, ela possa seguir do mesmo modo para que a evolução seja mais rápida. Sim, e quando elas não têm condição de fazer isso em casa, que elas também procurem algum profissional, né, mesmo que seja na rede pública, né, a gente tenta facilitar os caminhos, encaminhar, né, para que elas consigam ter um caminho mais fácil até chegar naquilo que eles precisam. É isso mesmo. Que legal. Como a associação contribui para o fortalecimento da função protetiva das famílias?
Então, na verdade, eu entendo que a instituição funciona como todo órgão, né? Como toda escola, como todo órgão de proteção. E a ideia é isso, para que o aluno e o atendido que chega até nós, que a gente entenda, que a gente tenha contato com as famílias para a gente entender qual é a realidade que ele está vivendo. Sim. Então, por exemplo, são coisas do dia a dia. A gente consegue ver se ele está sendo bem cuidado, a gente consegue ver se ele está recebendo o atendimento necessário, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você pega um aluno que vai crescendo e utiliza cadeira de roda, por exemplo. Sim. Então, ele precisa, de tempos em tempos, como ele está em fase de crescimento, trocar as cadeiras. Sim. Né? Então, assim, você vai vendo, nossa, fulano, olha, já cresceu e a cadeira não foi trocada. Então, você chama aquele pai e fala, olha, escuta, eu acho que você precisa procurar, vamos entender para onde nós vamos, né? Porque tem um lugar que a prefeitura nos ajuda, né? A buscar, né? As cadeiras, necessárias, até assim. Mesmo outras instituições, eles encaminham. Então, vai lá e acaba ajudando esses pais a promover essa melhora para os filhos, né? Isso entra, não só isso, né? Entra outras coisas também. Porque às vezes eles precisam de orientação, né? Porque você tem uma realidade em que aquilo é uma novidade para você. Sim. Você já tem a dificuldade do acesso às informações, né? Que já existe uma distância aí, social, que a gente entende que isso existe. Então, assim, o que a gente pode fazer? Então, o nosso papel é exatamente entender o que podemos fazer para melhorar isso e diminuir as distâncias, assim. Isso é importante, essa parte do que você falou, às vezes não tem o acesso, né, e às vezes não tem assim, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de saber aonde eu vou, com quem eu falo, o que faz, qual a pessoa correta que eu procuro, porque às vezes acaba indo por indicação, vai em tal lugar que resolve. E é importante ter uma associação como vocês que podem dar esse direcionamento correto para essas famílias, A ideia é essa, né? E hoje os pais, né, que têm os seus filhos com deficiência intelectual ou múltiplas e UTEA, como que eles podem fazer para ter acesso a tudo isso que o Bem-te-Vi oferece? Então, como os nossos parceiros, como eu te disse, é o governo do estado de São Paulo e o município de São José dos Campos, a maneira de nos acessar através, o aluno tem que estar matriculado, se em idade escolar, o aluno tem que estar matriculado num colégio estadual. Aí ele vai passar por uma avaliação, né, do colégio, e o colégio vai encaminhar para nós, né, e a prefeitura, através de cadastro no CRAS, no CREAS, ele vai fazer o cadastro único lá, e daí lá eles vão identificar a demanda e vão nos encaminhar também. Ótimo. Assim que funciona. E as famílias, né, vocês ajudam elas nessa parte, assim, de, como você falou, às vezes eles estão com a vulnerabilidade. Perdão, isso. E aí eles estão passando com várias dificuldades. A Associação Bem-te-Vi hoje consegue auxiliar também de alguma forma com cestas básicas, alguma coisa? Sim, na verdade, assim, como a Bem-te-Vi, ela tem essas duas parcerias, mas também nós temos os nossos bazares, né, as pessoas podem doar, a gente tem as doações que às vezes são feitas, né, por instituições privadas que também podem nos acessar e fazer as doações. A gente recebe doação de todos os tipos, né? Então, sempre que possível a gente tem acesso, é tudo encaminhado para essas famílias. Às vezes a gente tem doação, por exemplo, o Açaí doa alimentos, por exemplo, que sobraram e não vão mais para venda, por exemplo, tá? Né? Tudo em perfeitas condições, né? Mas assim, que não vai, ou que sobrou, ou que não coube, qualquer coisa. Eles nos ligam, nós vamos lá, nós pegamos esse alimento e a gente oferece para essas famílias. Então, é dividido, a gente pega os que tem, né? Às vezes não tem para todos, mas a gente acaba direcionando para os que têm mais vulnerabilidade. E hoje vocês têm muitas parcerias, assim, vocês a conseguem, porque a gente sabe, né? Tanto a associação como instituições, a dificuldade que tem de encontrar pessoas que queiram apoiar. Sim. Hoje vocês tem bastante parceiros que ajudam vocês ou ainda está com bastante dificuldade? Nós temos algumas dificuldades, né, que eu acho que toda instituição acaba sofrendo, né, dificuldade. Mas assim, por exemplo, os parceiros aparecem nas datas mais importantes. Páscoa, Natal, que são as datas que
existem ações para isso, existe o olho para isso, né? As comemorativas. As comemorativas, né? Mas ainda precisa de mais, né? Eu acho que é uma questão social mesmo. Eu acho que é um compromisso da sociedade, assim, né? Mas eu entendo, né, que cada um tem as suas demandas, as suas vidas, né? Mas eu acho que sempre vale a pena direcionar o olhar para instituições como a Bem-TV. Hoje, pessoas físicas, sem ser empresas ou associações, que caso queiram doar algo para vocês, eles podem direcionar diretamente lá na associação. Podem doar. Lá a gente tem acesso, né? A gente tem o Pix, que a gente recebe doação por Pix também. E assim, as doações, geralmente, quando elas vêm, a gente tira as fotos e manda para a pessoa. Porque as pessoas gostam de ver a alegria que eles ficam quando eles recebem alguma coisa. Por exemplo, igual vocês que levaram ovo de Páscoa. Então, assim, a gente bate as fotos e manda. Sim. Porque é um trabalho que vocês tiveram a delicadeza de ir nos oferecer, né? Então, acho que não custa nada a gente retribuir e mostrar o quão fez diferença isso que vocês fizeram. Isso, né? É muito importante. Com certeza. A construtora, né, a gente iniciou, na verdade, o Instituto através da consultora Souza Araújo, né? A gente já fazia ações sociais dentro da consultora e fundamos o Instituto ano passado. Sim. Então, aí dentro do Instituto, a gente criou os 6 projetos sociais e dentro deles a gente conseguiu, que é o Abraço com Esperança, que é essa parte do doação dos ovos de Páscoa. Mas como você falou, a Associação Bem-TV não é somente no dias de comemoração que as pessoas devem procurar, né? Porque vocês atendem o ano inteiro. Exatamente. Então, o ano inteiro, as pessoas que queiram ajudar, né, apoiadores, parceiros que queiram participar, isso é muito importante, porque são 110 crianças. E não é fácil, é dedicação dia a dia ali. E a gente fala que é matar um leão por dia. Exatamente. Porque eu falo pelo Instituto, a gente encontra muita dificuldade de fazer várias ações, porque é difícil você encontrar pessoas. A gente encontra, é uma bênção que a gente ainda encontra pessoas que elas acreditam nisso, que você pode mudar o dia de alguém, né? Isso é muito importante. Então, você já comentou aqui, né, que o Instituto Souza Araújo se conheceu com Bem-TV através dessa ação dos ovos de Páscoa. Exatamente. E ficamos muito felizes de proporcionar aquele dia. Foi muito bom. Proporcionar aquele dia. A gente acabou passando muito rápido, foi muito rápido, não consegui conhecer. Mas dentro da página do Instituto, a gente tem lá um vídeo que a gente fez da Associação Bem-TV para que as pessoas conheçam mais, saibam um pouco do trabalho de vocês, saibam quem vocês assistem lá dentro, né? Assistem dentro da associação. Exatamente. E eu acho importante também frisar que o trabalho que a Bem-TV faz é um trabalho idôneo. Sim. Então, acho que isso é muito importante, né? Existe prestação de contas de tudo, tudo é feito da forma correta. Então, acho que isso é muito importante para quem doa também, entender. Hoje, os fundadores são quantas pessoas dentro da Bem-TV? Ainda? Bom, nós temos a tesoureira. Acredito que deve ter ainda uns 6 pais que fazem parte desde a fundação que estão lá. Legal. Total de integrantes hoje que trabalham dentro da associação? Aproximadamente 25. 25. E é diário, né? E vocês atendem de segunda a sexta? De segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Isso é ótimo. E os atendimentos não param, principalmente os sociais, durante as férias, né? Eles são oferecidos. É importante dizer que o atendimento social é mantido durante as férias, que é importante para que eles estejam lá e também tenham, né, uma instituição de apoio para que, se algo aconteça, nós estamos lá. Olha, né? A gente reporta aí se algo importante acontecer. Janaína, então fala aqui para o pessoal como a Janaína se sente sendo psicóloga, neuropsicóloga, trabalhando dentro da Bem-TV. Nossa, vai me fazer chorar, hein? Bom, na verdade, assim, eu sempre digo que para a gente fazer nosso trabalho, quando a gente tem um propósito, eu acho que é tudo diferente. Sim. Que você vê, é lógico, eu tenho meu consultório, tenho minha clínica, né, a Bem-TV é o meu segundo trabalho, então, assim, é maravilhoso estar lá, porque as pessoas, elas precisam de verdade do meu trabalho, não que os outros não precisem, não é isso, mas os outros que precisam têm acesso, né, então a oportunidade que as pessoas têm de ter acesso ao meu trabalho é através da Bem-TV. Então, essa é a minha parcela de contribuição. Não consigo fazer tudo? Não consigo. Né? Às vezes a gente quer fazer mais, mas enquanto eu tô lá,
esse é o meu trabalho, eu sou comprometida com ele. O que eles precisarem, eles sabem que eles podem contar com o meu trabalho, né? E daí a gente fica com o coração quentinho, né? Às vezes a gente recebe uma mensagem, ai, muito obrigada, que se não fosse você, eu não sei o que eu faria, né? São coisas assim. E não tô falando por vaidade, não, tá? Mas são mensagens que você recebe, ou retorno que você tem, você fala, o meu trabalho faz diferença. Eu acho que como profissional, se você não souber que o seu trabalho faz diferença, não faz sentido. Exatamente. É isso. E como você falou, né? Você fala que se emociona de falar do seu trabalho da BemTV. E exatamente isso. É você encontrar aquilo que você ama fazer e você fazer com todo o amor. Porque você, quando tá ali se dedicando a esses pais, a essas crianças, você tá dedicando o seu tempo. Você está dedicando o seu amor, a sua paixão pela sua profissão e tentando da melhor forma possível transformar a vida daquelas pessoas. Com certeza. Por isso que hoje foi muito importante ter você muito aqui. Obrigada pelo falar convite. Do BemTV, porque como o nosso podcast é o som da transformação, a gente acredita isso, de pessoas que tragam essas histórias de vida para que eles entendam que você pode ser alguém diferente na vida do outro, né? E só basta você decidir. Exatamente, é uma decisão. Hoje palavra correta. Eu vou levantar e eu vou dar o meu melhor. É isso. E isso não tem preço. Não. Tenho certeza né? que não. Janaína, Obrigada. Então, olha, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E conta pro pessoal onde eles encontram o BemTV. Então, a BemTV fica aqui na Paulo Setúbal, né, número 263, fica aqui na frente do atual cartório eleitoral, ali o Procon, onde era o antigo fórum, a BemTV fica ali, né, porque se alguém quiser entrar em contato, eu vou deixar o telefone fixo, que daí tá o tempo todo disponível, que é o 3922-7492. Lá pode procurar a Nívia, que é a diretora da escola, né? Ou pode procurar a mim, Janaína, ou a Estefânia também, que é a coordenadora pedagógica. A gente vai colocar também aqui embaixo para o pessoal estar acompanhando o endereço certinho, as redes sociais, sim, né? Sim. E o telefone, para que as pessoas conheçam mais um pouco, de alguma forma, possam contribuir. E se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. Olha, tá ótimo. E estão todos convidados a visitar quando vocês quiserem. Eles adoram receber visita. Então. E é maravilhoso. É só ligar certinho, agendar com vocês. Isso. A gente vai ser um prazer recebê-los. Adoro. Tá bom? Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente, tchau. Até mais. Obrigada. Até. Tchau, tchau.